Bom dia! Tudo bem? Oh, que maravilha! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as grandes navegações. Hoje eu queria que vocês abrissem a página do livro de História 268 até a página 273. Mas o que eu queria, antes de vocês assistirem esse vídeo, eu gostaria que vocês desligassem, que vocês pegassem o livro, fizessem a leitura silenciosa de vocês e depois vocês ligassem de novo para poder ouvir. Tá ok? Vamos combinar isso? Então tá bom. Então, hoje nós vamos falar sobre como era a vida dentro das embarcações, nessas expedições que foram as grandes navegações, né? Então, a tia vai dizer para vocês que a vida dos marinheiros, ou seja, dos tripulantes, não era nada fácil, né? Era um dia a dia de muito trabalho, era um dia a dia de muita escassez de alimento. Por quê? Porque eles levavam alimento para a viagem, mas não sabia quanto tempo ia durar essa viagem. E nesse período, a comida faltava. E muitas das vezes, eles continuavam a viagem levando a biscoito e água, tá? Porque o peixe acabava, a carne seca acabava, o vinho acabava, tudo que eles levavam durante a viagem acabava. E aí eles tinham que continuar a viagem e comer aquilo que sobrava, sem contar também com a falta de higiene do ambiente, ok? Agora vamos para a página 269. A página 269 vai nos mostrar as rotas de navegação. Nós temos aqui um planisfério, tá? O planisfério que mostra a busca por rotas marinhas que levassem eles aonde? Às Índias. Eles quem, tia? Os espanhóis e os portugueses. Então, sabemos que as grandes navegações tinham por objetivo o quê? Encontrar novas rotas marítimas que os levassem até as Índias, não é? Então, sendo que Espanha e Portugal foram os primeiros povos que se aventuraram nessas expedições, nessas viagens, sendo que eles, vocês já sabem, que eles ficaram conhecidos como os ibéricos. Agora a gente vai falar sobre a Espanha. A Espanha está representada aqui na legenda pela setinha rosa, a verde e a azul por Portugal. Em 1492, Cristóvão Colombo foi enviado pelo rei da Espanha a encontrar uma rota marítima que o levasse aonde? Às Índias. Sendo que eles acharam por bem, tá? E a oeste do continente europeu. Então, eles chegaram aonde? Eles chegaram aonde? À América. Agora, em 1498, Vasco da Gama foi enviado pelo rei de Portugal às Índias. E aí, eles resolveram tomar rumos diferentes. Eles resolveram contornar, olha aqui, eles resolveram contornar, sair de Portugal, contornar a costa do continente africano até chegar às Índias. Em 1500, tá? Em 1500, foi a vez daquele senhor português que nós conhecemos bem,
Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi enviado pelo rei de Portugal em 1500 a fazer também a rota que o levasse aonde? Às Índias, em busca de quê, gente? De especiarias, que gerava muito quê? Isso aí, muita riqueza. E aí, o que aconteceu? Pedro Álvares Cabral resolveu esticar um pouco a oeste do continente africano e o que ele deparou? Deparou com uma nova terra. Quem sabe me dizer que nova terra foi essa? Muito bem, o nosso Brasil, nosso território brasileiro. Chegando aqui, eles encontraram diversos povos. Quem eram? Os indígenas, porque naquela época eram milhares, tá? Milhares de povos indígenas. E aí, o que eles tomaram posse? Tomaram posse de um território. Então, foi nesse ano, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Mas a intenção dele era chegar aonde? Às Índias. Mas ele, né, como ele era ambicioso, ele resolveu fazer um caminho um pouquinho diferente do que Vasco da Gama, né? Ele resolveu ir a oeste um pouco e aí deparou com o nosso território brasileiro. Então, tomou posse. Legal. Então, aí a gente vê que esses dois países que se aventuraram, né, em busca de rotas comerciais que os levassem às Índias, esses dois povos, eles conquistaram terras, conquistaram territórios. Digamos que Cristóvão Colombo, quando a gente escuta a expressão, Cristóvão Colombo conquistou a América. Isso aí, foi nessa expedição aí de 1492. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Exatamente, em 1500 ele chegou aqui, mas o objetivo era chegar aonde? Às Índias. Então eles conquistaram territórios. E o que aconteceu? Esses dois reinos, tá? Portugal e Espanha conquistaram territórios, não foi? Mas só que começou o conflito de terras, de posse de terras. Então, esses dois reinos resolveram se reunir e fazer um acordo. Fazer um acordo que limitasse, através de uma linha imaginária, que determinava o território que pertencia a cada país. Então, aqui nós vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas, que ocorreu em 1494. Vocês estão vendo aqui essa linha vermelhinha aqui? Essa linha vermelhinha, na verdade, é uma linha imaginária, tá? Ela não existe. E, com isso, ela determinou que as terras conquistadas a oeste pertenciam ao quê? À Espanha. E as terras a leste do meridiano do Tratado de Tordesilhas pertencia a quem? Aos portugueses. E com isso, acabaram-se os conflitos entre esses dois países. Houve-se um acordo, e esse acordo ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas, que estabeleciam a posse de terras para cada país, determinando que a oeste, as terras a oeste pertencentes à Espanha, a leste pertencente a Portugal, ok? Mas quando a tia falou para vocês que os portugueses resolveram buscar rotas marítimas contornando o continente africano, isso daqui
foi muito bom para eles. Porque nos nossos estudos futuros, vocês vão ver que esse contato, essa viagem que eles fizeram em torno da costa africana, isso gerou uma vantagem para eles. Por quê? Porque eles tiveram contatos com diferentes povos africanos. Porque na África existem diferentes povos africanos. Então, eles tiveram esse contato, eles observaram o modo de vida dos africanos e nós vamos citar aqui na página 270 as sociedades africanas, tá? As sociedades africanas eram bem organizadas, tá? E o povo africano, cada povo tinha sua cultura, tinha sua língua. Eles se assemelham bem com os indígenas, tá? Depois dos nossos estudos aprofundados, vocês vão ver que a cultura, os costumes se assemelham bastante com os africanos e com os, no caso, os povos indígenas. O que a gente vai falar aqui sobre esses povos africanos? Como os portugueses tiveram contato com eles, eles conheceram esses povos. E aí a gente vai citar 3 povos, 3 características de povos que viviam na África, que são os berberes, os mandingas e os iorubais. Cada um desse povo tem uma característica que vocês lerão e verão a característica de cada um. Eu posso dizer para vocês que os berberes, eles eram povos nômades e eram grandes comerciantes. Eles não fixavam moradia. Os mandingas, eles formavam o Império Mali, tá? O Império Mali, que era uma unidade política que dominou uma extensa área no oeste da África. E eles fundaram vários templos religiosos, tá? Chamados de mesquita. Os iorubais, eles eram artesãos. Sim, sabe por quê? Porque eles dominavam a técnica da metalurgia. Eles trabalhavam com metais, produzindo instrumentos musicais, máscara. Inclusive, vocês já até fizeram máscaras, né, na aula de artes, também, tá, trabalhando essa área aqui, sobre os povos africanos. Então, vocês vão ler e vão ver a característica de cada povo africano que os portugueses tiveram contato e que isso vai ser muito vantajoso para eles. Agora, na página 272 e 273. Tia, como nós sabemos disso tudo? Que aconteceu no passado se nós não vivemos naquela época? Pois é, através dos estudos da história. A história nos permite conhecer o passado. Mas como, tia? Através das fontes históricas. Se lembram das fontes históricas? Ah, pois é. As fontes históricas nos permitem, tá? Nos permitem conhecer o povo que viveu naquela época. O que são fontes históricas? São todas as coisas que trazem informações do passado. Ok? E aí fala assim, tia, eu estou vendo aqui uma manifestação. Eu estou vendo uma manifestação de pessoas aqui, de um grupo estudantil reivindicando algo sobre a educação. Sim, e isso faz parte da história. Por quê? Porque todos nós somos participantes da sociedade. Então, se nós somos participantes de uma sociedade, nós somos sujeitos
históricos. Se lembram? Sujeitos históricos. Somos todos que fazemos parte de uma sociedade, porque nós podemos participar transformando a sociedade, ok? Vocês lerão e vocês buscarão aqui mais detalhes. Aí você vai falar assim, na história existem tempos. Existe o tempo da natureza e existe o tempo histórico. O tempo da natureza. O tempo da natureza é aquele tempo que acontece sem a nossa interferência. Ou seja, o dia passa, os meses do ano passam, os anos passam. Vamos supor, a criança nasce, a criança cresce, a criança se torna uma adulta, a criança, no caso, aquela criança vai envelhecer. Isso é o tempo da natureza, as modificações que ocorrem sem a nossa interferência. Agora, o tempo histórico, esse tempo, sim, ele acontece dentro da sociedade. Ou seja, as coisas vão se transformando ao longo do tempo de uma forma acelerada ou não, que são as permanências, que pouco se alteram ao longo do tempo. Está entendido até aí? Então, tudo isso que a gente aprende sobre a história no passado só é possível através da história. E como se faz isso, tia? Os historiadores, eles fazem estudos através do quê? Das fontes históricas, os vestígios deixados pelos povos no passado. E aí sim, essas fontes deixadas no passado nos traz informações sobre o que ocorreu na sociedade passada. Por isso que é possível nós entendermos a história no dia de hoje, tá? Então, vamos lá. Tia, as fontes históricas podem ser orais, aquela conversada, aquela através da linguagem. As fontes históricas podem ser materiais, objetos, como a gente já falou. Pode ser iconográfica, através de pinturas, através de fotografias. E também a escrita, né? Então, a gente busca muitas informações sobre o passado através das fontes históricas. Muitas das vezes, o que? A escrita, né? Através de livros, através de revista, através de enciclopédia, enfim. Existem várias fontes para nós buscarmos entender o passado. E a história nos permite isso. Estamos entendidos? Ok. Então, vocês farão as páginas 268, onde há um relato sobre como era a vida dos tripulantes durante a viagem, né? Era muito boa? Claro que não. Depois vocês farão a página 271, onde está falando das características dos povos africanos que os portugueses encontraram, tiveram contato e mais tarde eles vão ter uma vantagem sobre isso, que vocês vão entender. E para fechar, vocês farão a página 274, ok? Depois a tia volta para nós corrigirmos. Beijos!